E aí, tudo certo? Para nossa conversa de hoje, a gente separou um material que é, assim, quase um manual para decifrar a cabeça de um economista. São fontes de estudos sobre os pilares da microeconomia. Uhum. E a nossa missão aqui é justamente essa, sabe? Extrair a lógica por trás de tudo, o que é realmente essencial. Pensa bem, por que a gente não pode ter tudo o que quer? É a pergunta fundamental. Parece uma pergunta de criança, né? Mas é o ponto de partida de toda a economia. Ela tenta responder como a gente decide o que, como, quanto e para quem produzir num mundo onde os recursos são finitos, mas a nossa vontade não é. Exato. Ok, vamos vindar isso. Como é que alguns gráficos, às vezes bem simples, conseguem explicar decisões super complexas, que vão desde, sei lá, a escolha de um lanche na padaria até a capacidade produtiva de um país inteiro? É uma ótima pergunta. E a beleza da microeconomia, que essas fontes ressaltam, é que ela dá um zoom nessas decisões, sabe? Em vez de olhar para os grandes números do jornal, tipo inflação e PIB, Que seria a macroeconomia. e isso, o campo da macro. Aqui a gente olha para as peças do quebra-cabeça, o que leva uma pessoa a escolher o produto A em vez do B. O que faz uma empresa decidir produzir mais ou menos. É economia no nível individual. Certo. E claro, as duas coisas estão totalmente conectadas, né? As milhões de decisões micro que a gente toma todo dia, somadas, criam o cenário macro. E tudo, absolutamente tudo, começa com um conceito que parece simples, mas é a base de tudo: a escassez. É porque as coisas são escassas que a gente é forçado a fazer escolhas. Exato. É o dilema fundamental. Recursos limitados versus desejos ilimitados. E é aí que entra uma das ideias mais poderosas e, sinceramente, menos intuitivas da economia. O tal do custo de oportunidade. Ah, sim. A gente geralmente pensa no custo de algo como o preço na etiqueta, o valor em reais. Mas a economia força a gente a pensar diferente. Exatamente. O custo de oportunidade é o custo invisível. É o valor da melhor alternativa que você abriu mão ao tomar uma decisão. As fontes dão aquele exemplo clássico: alguém que termina o ensino médio e decide começar a trabalhar imediatamente. Em vez de ir para a faculdade. Isso, o custo não é só o que a pessoa vai gastar com transporte e almoço no trabalho. Não mesmo. O verdadeiro e talvez o maior custo é o que essa pessoa deixou de ganhar. É o potencial de salários mais altos, de uma carreira diferente, que o diploma universitário poderia ter proporcionado lá na frente. Perfeito. Isso pro show de uma banda que eu amava para economizar dinheiro. O custo de oportunidade foi a experiência daquele show. Me arrependo um pouco até hoje. Exato. Não é só dinheiro. É a experiência, a oportunidade perdida. Perfeito. E esse conceito é tão sério que as empresas usam. O lucro contábil é simples, receita menos despesas. Mas o lucro econômico subtrai também o custo de oportunidade. Se você investiu seu dinheiro num negócio que rendeu 5%, mas poderia ter investido na bolsa com um rendimento de 10%, Seu lucro econômico é negativo. exato. Você ganhou dinheiro, mas perdeu a chance de ganhar mais. A ideia de fazer uma escolha e abrir mão de outra ficou clara. Mas como os economistas conseguem visualizar isso? Quer dizer, como a gente transforma essa ideia de um limite, de uma fronteira de escolhas, em algo que a gente possa ver e analisar? É para isso que eles criaram uma ferramenta visual bem legal, que as fontes mostram que é a queridinha dos examinadores: a curva de possibilidade de produção, ou CPP. CPP, ok. Pode pensar nela como um mapa das escolhas de um país inteiro. Ela mostra o máximo que uma economia consegue produzir de dois bens, digamos carros e soja, usando todos os seus recursos, mão de obra, máquinas, terra, da forma mais eficiente possível. E o formato dela diz muita coisa, né? Muita coisa. Como assim o formato? Ela é sempre uma curva, nunca uma reta? Na maioria das vezes, sim. Ela é côncava, ou seja, curvada para fora. E o motivo é fascinante e nos leva de volta ao custo de oportunidade. Ah, tá tudo ligado. Tudo. Essa curvatura significa que o custo de oportunidade é crescente. Pensa comigo. Se o Brasil decide produzir muito mais soja, no início vai usar as terras que são ótimas para isso. O custo, em termos de carros que deixou de produzir, é baixo. Certo. Mas para produzir cada vez mais soja,
Vai precisar adaptar terras que não são ideais, usar trabalhadores especializados em metalurgia para trabalhar no campo. Ou seja, para cada tonelada extra de soja, você vai ter que abrir mão de cada vez mais carros. Porque os recursos não são perfeitamente intercambiáveis. Exatamente. Se a curva fosse uma linha reta, significaria que você poderia transformar um metalúrgico num agricultor sem nenhuma perda de produtividade, o que não é realista, né? Entendi. Então, estar sobre a curva é o ideal, é a eficiência máxima, a gente está usando tudo que tem da melhor maneira possível, mas a gente sabe que o mundo real nem sempre é ideal. O que acontece quando uma economia não está operando nesse limite? O que esse gráfico nos diz sobre uma crise, por exemplo? Ótima colocação. É aí que o gráfico fica realmente útil. Imagine os pontos dentro da curva. Um ponto ali, como o ponto B do material. Representa ineficiência. Ah, É uma economia com recursos ociosos. É um país com altas taxas de desemprego, com fábricas operando com metade da capacidade, com terras férteis paradas. entendi. Aquele ponto mostra que seria possível produzir mais, tanto de carros quanto de soja, sem precisar de mais recursos, apenas usando melhor os que já existem. Uma recessão econômica é, graficamente, um movimento de um ponto sobre a curva para um ponto dentro dela. Leva a outra pergunta. Estar sobre a curva é mais uma meta teórica do que uma realidade, não é? Quer dizer, sempre existe algum nível de desemprego ou alguma ineficiência. Alguma economia no mundo realmente opera o tempo todo na sua fronteira de possibilidades. Você tocou num ponto crucial. Na prática, é extremamente raro uma economia operar 100% na sua fronteira. Como você disse, sempre há algum nível de atrito no sistema. O importante da curva é que ela funciona como uma referência, um benchmark. Uhum. Ela nos mostra o potencial máximo. E a política econômica, em grande parte, é uma tentativa de empurrar a economia para o mais perto possível dessa fronteira. E claro, tem a terceira zona do gráfico, os pontos fora da curva. Os sonhos de consumo, imagino. Exato. Um ponto fora da curva como o ponto D é inatingível com a tecnologia e os recursos atuais. É querer produzir uma quantidade de carros e soja que a estrutura do país simplesmente não comporta hoje. Mas, e aqui está a chave para o desenvolvimento, essa fronteira não é fixa. Ah, então é possível chegar naquele ponto D um dia. Como? Através do crescimento econômico. Um avanço tecnológico, mais investimentos em educação que qualificam a mão de obra, a descoberta de novas fontes de matéria-prima, tudo isso desloca a curva inteira para fora. O país fica mais produtivo. Isso. E o que era impossível ontem se torna possível hoje. Por outro lado, um desastre natural de grandes proporções, uma guerra, pode deslocar a curva para dentro. E uma coisa que a fonte alerta e é importante, mudança no preço dos produtos não mexe na curva. Ela mede a capacidade física de produção, não o valor financeiro. E tem um detalhe interessante no material. E se a tecnologia melhora só para um produto? Digamos, uma revolução na produção de carros, mas nada muda na soja. A curva inteira se move. Não, e essa é uma nuance importante. Se a inovação acontece só na indústria automobilística, apenas a ponta da curva no eixo dos carros se desloca para fora. A produção máxima de soja continua a mesma. Ah, então ela fica esticada, digamos. Isso. O resultado é que a curva se estica. Ela muda de formato, o que altera a inclinação e, consequentemente, o custo de oportunidade entre os bens. Fica relativamente mais barato, em termos de soja sacrificada, produzir carros. Ok, saímos da capacidade produtiva de um país inteiro para algo mais próximo do nosso dia a dia. Vamos para o motor que faz os mercados funcionarem. Oferta e demanda. Exato. Se a CPP é a visão panorâmica, oferta e demanda são o zoom em um mercado específico. O mercado de smartphones, de café, de apartamentos para alugar. É o modelo que descreve a interação entre quem quer comprar e quem quer vender. Vamos começar por quem compra. A demanda. A lógica básica é que a curva dela é inclinada para baixo. Quanto mais caro algo fica, menos as pessoas tendem a comprar. O que as fontes sempre batem na tecla é a diferença crucial entre um movimento ao longo da curva e um deslocamento da curva. Sim,
Parece um detalhe técnico, mas é onde muita gente se confunde. É a pegadinha número 1. O movimento ao longo da curva acontece por um único motivo: o preço do próprio produto mudou. A loja de eletrônicos faz uma promoção de 50% no preço do smartphone. Mais gente vai comprar. A gente simplesmente desce na mesma curva de demanda. Certo. Agora, um deslocamento da curva inteira, seja para a direita, que é mais demanda, ou para a esquerda, menos demanda, aí acontece por outros fatores. E que fatores são esses? A renda das pessoas, imagino que sejam deles. Com certeza. Se as pessoas ficam mais ricas, a tendência é que elas queiram comprar mais de quase tudo, para cada nível de preço. A curva de demanda por carros, viagens e restaurantes se desloca para a direita. Mas tem uma exceção, né? Tem uma exceção curiosa, que são os bens inferiores. O material dá o exemplo do macarrão instantâneo ou de um lanche de fast food bem barato. Para esses produtos, quando a renda das pessoas aumenta, a demanda por eles diminui. Ah, faz sentido. A curva se desloca para a esquerda, porque as pessoas migram para opções de maior qualidade. Faz todo sentido. E além da renda, o preço de outros produtos também influencia, né? Sim, e aqui temos duas categorias: bens substitutos e complementares. Substitutos são aqueles que competem, como manteiga e margarina ou... Coca-Cola e Pepsi. Exato! Se o preço da Coca-Cola dispara, a demanda por Pepsi aumenta, deslocando a curva da Pepsi para a direita. Espere um pouco, vamos pensar nisso na prática. Se o preço da carne bovina sobe muito e todo mundo corre para comprar frango, isso não vai acabar fazendo o preço do frango subir também, por causa dessa procura toda? Como essas coisas se resolvem? Excelente pergunta. Você antecipou o próximo passo. Sim, esse aumento na demanda por frango vai pressionar o preço do frango para cima. A gente vai ver isso quando juntar a demanda com a oferta. Por enquanto, estamos só analisando o que acontece com o desejo de comprar. Certo, o desejo aumenta. Ele aumenta. A outra categoria são os bens complementares, que são consumidos juntos, como carro e gasolina, ou pão e queijo. Se o preço da gasolina sobe muito, a demanda por carros grandes e beberrões tende a cair. E por último, Ah, sim. se sai uma notícia de que os celulares vão ficar mais caros no mês que vem, o que acontece hoje? Todo mundo corre para comprar agora. A demanda de hoje aumenta. Exatamente. A curva se desloca para a direita no presente. Agora vamos virar a mesa e pensar como um produtor. A oferta. A lógica se inverte. Uhum. A curva de oferta é inclinada para cima. Quanto maior o preço de um produto, mais os produtores querem vender, porque o lucro é maior. E a mesma regra se aplica. Mudança no preço causa um movimento na curva. O que nos interessa são os fatores que deslocam a curva inteira. E o principal qual seria? O principal fator, o mais poderoso, é a tecnologia. Um avanço tecnológico que barateia ou aumenta a eficiência da produção desloca a curva de oferta para a direita. O produtor consegue oferecer mais produto, a qualquer preço. Certo. O caso da Embrapa, citado nas fontes, é talvez o melhor exemplo brasileiro. As pesquisas em sementes e técnicas agrícolas permitiram que o Brasil produzisse muito mais alimentos na mesma área de terra. Foi um deslocamento massivo da curva de oferta de alimentos para a direita ao longo de décadas. Esse exemplo é ótimo, porque é muito concreto. E o que mais pode deslocar a oferta além da tecnologia? Os custos dos insumos. Se o preço da matéria-prima, da energia elétrica ou o custo do frete aumentam, produzir fica mais caro. Isso desestimula a produção e a curva de oferta se desloca para a esquerda. Vende-se menos a cada preço. Isso. E assim como na demanda, as expectativas importam. Se um produtor de soja acha que o preço vai disparar daqui a 3 meses, ele pode segurar o estoque hoje para vender mais caro depois. Isso diminui a oferta no mercado hoje, deslocando a curva para a esquerda. Certo, então temos de um lado os consumidores com seus desejos e limites e do outro os produtores com seus custos e ambições. O que acontece quando essas duas forças se encontram no mercado? Aí a mágica acontece. A gente chega no equilíbrio de mercado. Graficamente, é o ponto exato onde a curva de demanda cruza com a curva de oferta. Onde elas se encontram. Nesse ponto, o preço e a quantidade se ajustam de tal forma que todo mundo que quer comprar aquele preço consegue e todo mundo que quer vender aquele preço também consegue.
A quantidade demandada é igual à quantidade ofertada. Não sobra nem falta produto na prateleira. Isso faz sentido na teoria, mas me pergunto o quão rápido o mercado realmente se ajusta. No gráfico parece instantâneo, mas na vida real, um excesso de oferta, tipo uma liquidação que não acaba, pode durar meses, certo? Sem dúvida. O modelo é uma simplificação. No mundo real, existem atritos. A informação não é perfeita, os preços não mudam a cada segundo, mas a tendência é essa. Entendi. Se o preço está acima do equilíbrio, teremos um excesso de oferta. Pense numa loja que colocou um casaco a um preço muito alto. Vai encalhar no estoque. A pressão natural é para que a loja faça uma promoção, baixe o preço. Até chegar num ponto em que as vendas fluam. Exato. Por outro lado, se o preço está abaixo do equilíbrio, o ingresso para um show muito concorrido a um preço baixo, teremos um excesso de demanda, ou seja, escassez. E os ingressos esgotam em minutos. Esgotam em minutos e aparece um mercado paralelo de cambistas vendendo muito mais caro. A pressão ali é para que o preço suba. Então, a grande habilidade aqui, que as fontes reforçam, é saber olhar para uma notícia: geada atinge a produção de café. Ou nova rede social vira febre entre os jovens. E conseguir desenhar mentalmente o que acontece com essas curvas e, consequentemente, com o preço final. Precisamente. E aquele exemplo do mercado de alimentos no Brasil ilustra isso perfeitamente. Nas últimas décadas, a população brasileira cresceu muito, o que deslocou a curva de demanda por comida para a direita. Se só isso tivesse acontecido, os preços dos alimentos teriam explodido. Só que, ao mesmo tempo, a revolução tecnológica da Embrapa deslocou a curva de oferta para a direita de forma ainda mais intensa. Foi uma corrida entre as duas curvas. E a oferta ganhou. O resultado final foi uma queda no preço real dos alimentos no país, mesmo com muito mais gente consumindo. É um caso espetacular de como a tecnologia pode beneficiar todo mundo. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Se a gente pudesse resumir, a economia parece ser fundamentalmente o estudo de como fazemos escolhas num mundo de recursos limitados. Basicamente isso. A gente começou com essa ideia de um custo invisível, o custo de oportunidade, passou por uma forma de visualizar os limites de um país inteiro, com a curva de possibilidade de produção, e chegamos no coração do sistema, o mecanismo de preços que nasce da dança entre oferta e demanda. Exato. Esses modelos são simplificações. Eles não capturam toda a complexidade do mundo, mas são ferramentas de raciocínio incrivelmente poderosas. Elas nos ajudam a organizar o pensamento e a entender as forças que moldam o nosso dia a dia. Sim. Aquele mantra que o material sugere, preço muda o ponto na curva, todo o resto muda a curva inteira, é uma forma prática e genial de não cair nas armadilhas mais comuns. É uma ótima maneira de fechar o raciocínio. A gente entende o esqueleto da lógica econômica com isso. E isso talvez nos deixe como a reflexão final. Nós vimos como esses modelos clássicos funcionam com base em incentivos, custos e na suposição de que as pessoas e empresas agem de forma racional, buscando sempre o melhor para si. Certo. Mas fica a provocação, né? Num mundo cada vez mais influenciado por fatores comportamentais, por vieses psicológicos, por efeitos de manada impulsionados por redes sociais e até por desinformação, quais são os limites desses modelos? Onde é que a psicologia do consumidor e do produtor começa a entortar essas curvas que a gente desenhou hoje?